bem-vindo aqui no meu canal. E hoje a gente vai jogar Roblox. Como sempre, sozinho. Mas se algum amigo tiver jogando o jogo, eu vou entrar pro dele para a gente, né? Bora ver. Vai logo. Não, gente. Eu vou jogar da motoca, né? Bora lá. Tô entrando, gente. Eu tô um pouco louca, mas você não repara não, por favor. Então, gente, eu tô entrando aqui, né? Esse jogo.